Fala, meus amigos, beleza? Olha só, eu sinceramente acho que essa crise entre Lula e Alcolumbre pode se transformar em um dos confrontos políticos mais devastadores para o governo. Porque o que está acontecendo não é uma divergência institucional, é muito mais uma demonstração de força política. Segundo Lauro Jardim, Lula teria decidido esticar a corda com Alcolumbre depois da derrota envolvendo a indicação de Jorge Messias ao STF. E, sinceramente, eu até entendo o tamanho da irritação do Planalto. Mas será que Lula tem força para esse embate? Justamente numa pré-campanha onde ele irá precisar e muito do Congresso para aprovar pautas do interesse do governo? Quando o presidente da República sofre uma derrota dessa dimensão, numa indicação estratégica, principalmente para o STF, isso vira disputa de poder. Vira recado político. E o recado que saiu do Senado foi claro. Alcolumbre quis mostrar que no Senado quem manda é ele. E não adiantou os bilhões de reais despejados por Lula para os senadores. Agora, o problema é que Lula não é um político que costuma aceitar esse tipo de enfrentamento calado. Tem um ego gigantesco e vai querer se vingar. O governo já estaria discutindo retaliações políticas, inclusive revisão de espaços ocupados por aliados de Alcolumbre dentro da máquina federal. Na minha visão, isso mostra uma coisa muito clara. A relação entre o Executivo e o Congresso entrou numa fase de guerra aberta. E nesse momento, apenas Lula tem a perder e ele sabe disso. O governo perdeu a capacidade de articulação, perdeu a governabilidade e o Congresso já precifica a sua derrota. Logo, se envolver no embate com Alcolumbre nessa altura do campeonato não é recomendável. E tem outro ponto importante. Alcolumbre não é um adversário qualquer. Ele conhece profundamente os bastidores do Senado, sabe construir alianças e tem influência real sobre pautas estratégicas. Lula sabe disso. Por isso, essa crise não é pequena. Ao mesmo tempo, fica evidente que o governo subestimou o tamanho da autonomia política que Alcolumbre conquistou. Hoje o Congresso não funciona mais como funcionava nos últimos 2 governos de Lula, que já não consegue simplesmente impor a sua vontade como antigamente. Eu acho que o grande risco para Lula é essa tensão virar uma guerra de desgaste contínuo. O que está acontecendo agora não parece ser um atrito passageiro. É uma disputa de poder em estado puro. E ela pode redefinir a relação entre o Palácio do Planalto e o Senado nos próximos meses, justamente quando Lula mais vai precisar de Alcolumbre. É isso, meus amigos. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, o Didi News, e também o Didi RP2 no YouTube, por gentileza, se inscrevam lá. E deixa aí nos comentários o que é que você acha desse embate. Quem é que tem mais a perder? Alcolumbre ou Lula? Deixa aí nos comentários, por favor.